na nossa idade a gente já começa a contar causos só. Não dá mais palestra, sabe? Então eu tenho um caso aqui para contar para vocês, bem antigo, sabe? Bem, essa é a Exalc. Eu me encontro lá há 54 anos, não é? E comecei em 72. E como eu gosto dela, me aposentei e continuei, né? Faz 14 anos que me aposentei. Então, dessa maneira, nós continuamos a ver a parte de fisiologia vegetal, não é? Que é a área do nosso trabalho. Com relação a isso, com referência a citros, nós iniciamos aí com o declínio de citros, não é? E aí nós temos esse primeiro trabalho na revista Laranja, aqui de Corderópolis, 91, não é? Que era sobre análise epidemiológica, né? Que demonstra que essa anomalia não apresenta modelos de evolução monocíclica ou policíclica, né? Então, dessa maneira, seria característica a ação de agentes patogênicos como fungos, vírus, bactérias, nematóides ou outros. Então, essa aí, então, é uma verdadeira parasita, né? Que também ainda está atuando nos citros, não é? Mas nesse tempo ela era a principal. Então nós continuamos agora com outros materiais, né? Então depois dessa nós temos a progressão aí mostrando que realmente ela tem essa forma característica, né? E isso faz com que ela seja realmente um parasita similar até ao do greening que agora nós temos. Com relação a esse declínio, nós vimos que nos pomares atingidos também ocorreu essa incidência de árvores com essas condições aí, não é? E dessa maneira elas são declinantes, são senescentes, não é? Ou mortas, e ocorre numa progressão linear com o tempo. E as árvores previamente atacadas não participam da futura incidência, porque a anomalia, então, não é contagiosa. Então, nós vemos aí a primeira dessas grandes doenças que ocorreram, né? Nessa série de 3, né? Além dessa, depois entrou a clorose variegada. Então, nós temos aí uma árvore com esse declínio, né? Um declínio unilateral acentuado. Então, isso é muito importante. O momento de aplicação de produtos, principalmente esses agroquímicos, é muito de acordo com a fenologia da planta. Então, nesse ponto, aí, ela obedecia bem a essas aplicações. E por um período muito longo de tempo, ela mantinha-se melhorando suas condições com apenas uma aplicação em períodos longos de tempo. Nós temos aqui esse declínio com uma anomalia fisiológica que tem essas características que os senhores todos devem conhecer, né? Mas todas as características colaboram para levar a essa conclusão que realmente se torna uma anomalia e não uma doença específica. Depois, o uso dos reguladores vegetais. Heloísa Sabino Prats foi muito importante no sentido de corroborar isso, não é? Ela era da CAT, não é? E estudou na Exalc, e aqui nós vemos que ela foi a primeira autora, não é? Publicada em Suma Fitopatológica em 83, não é? E as plantas de laranja-pera foram tratadas. Isso que é muito importante, né? Com ácido giberélico, já está aí a ação dos produtos combinados, 100 ou 50 miligramas por litro. E ácido 2,4-D, 10 miligramas por litro. 5 a 10 miligramas por litro é suficiente. Por quê? Porque doses mais altas já se tornam perniciosas, têm um efeito lateral. As folhas ficam finas, né? E isso demonstra que essas doses são excessivas. E elas mostraram a recuperação do declínio, veja, até 229 dias após a aplicação. Isso num trabalho realizado em Mogi Guaçu, sempre com a colaboração dos senhores. Os valores numéricos atribuídos ao declínio, né, de acordo com o teste de Cruz-Cawales, são mostrados aqui.
E nós vemos que sempre o GA com 2,4-D deu os melhores resultados, porque isso aqui é dano, né? O dano é de 1 a 4. E nós vemos que os menores danos são realmente com a aplicação de GA mais 2,4-D, 10 partes por milhão. E é significativo, ao nível de 1% de probabilidade. A estatística é muito importante, porque corrobora realmente os resultados que nós tivemos. É isso que agora o Camilo está fazendo nessa fase final dele, não é? Depois ele recebeu o título de pós-doutorado. Com relação a outro trabalho da súmula fitopatológica de 83, veja, 351 e 354 dias após, observou-se que os cítricos voltaram a voltar sintomas iniciais de declínio. Então, quando se deixa um período muito longo, esses sintomas realmente podem voltar. E ação dos reguladores em declínio, também um trabalho de Prats, de 83, considerou-se que o declínio envolve deficiência endógena de promotores de crescimento de nutrientes. Por quê? Nutrientes pela falta deles, né? Reaplicações. E os promotores de crescimento? Porque eles são do metabolismo secundário. É preciso todo um metabolismo primário para eles serem produzidos. E a planta não tem, às vezes, energia para isso, não é? E essa perda de energia que nos suscitou de aplicar esses produtos para uma recuperação de vigor. Então o sentido é esse, uma regeneração das plantas. Não é um ataque fitopatológico, como o próximo orador deverá falar, mas é um ataque de recuperação das plantas. E é isso que nós tentamos fazer, não é? Então, realmente, essa recuperação parcial das plantas afetadas com anomalia foram realizadas. E aí temos ainda a remissão com declínio, um novo trabalho. Aqui participou aí o Nivaldo, a Eunice, o Gerd Miller, não é? Que os senhores devem conhecer. A pulverização com gibberellina 50 e ácido naftaleno acético, aqui é a auxina, NA, poderia ser o 2,4-D, não é? 20 mg por litro em plantas de cítricos com declínio unilateral acentuado em Mogi Guaçu mostrou-se eficiente na recuperação das plantas do laranja-pedra sob limão cravo. E aqui os testes, né? E vemos aqui que os menores números são exatamente com esses aqui, ó. Então, com isso, nós tivemos sem a necessidade de aplicação do 2,4-D. No caso, o 2,4-D não foi tão eficiente como o ácido naftaleno acético, que é uma auxina mais suave, não é? É muito difícil dar contaminação de frutos, por exemplo, quando se usa uma auxina mais suave, porque as doses são extremamente baixas, não é? Como os senhores veem. Temos aí o último trabalho, não é? No caso, o trabalho maior, aplicado nos anais da Exalc, em 88, os tratamentos com GA 100, 2,4-D 10. E com GA 50 e naftaleno acético 15, adubo foliar, ml por litro, que se apresentaram promissores. Não devemos esquecer, principalmente numa época como estamos agora, que o adubo foliar vai funcionar ou vai ser eficiente quando pulverizado ou quando aplicado no solo com a água. Então é muito importante o balanço hídrico da planta, para absorção e aproveitamento não somente dos sais minerais e participação no metabolismo e ainda das auxinas que estavam faltando na planta, e por isso que elas são eficientes. Não é? Então as folhas ficam verdes aqui em outro ponto, que é a clorose variegada dos cítricos. Aqui vocês veem que Medina já participou desse trabalho, né? Então os senhores veem aqui, Medina, Marcílio Almeida, né? Também apresentado em Lima, no Peru, em 2001. Né? As folhas verdes e fortemente cloróticas apresentaram baixa concentração de bactérias, enquanto as folhas cloróticas mostraram alta concentração de estilela. As árvores de cítricos com CBC revelaram-se baixos teores de potássio. Isso foi verificado pelo professor Malavolta. Folhas com sintomas de CBC estão aí caracterizadas. Eu tenho pouco tempo para apresentação, sabe? Com relação a esse trabalho, se observou 116 dias após a aplicação,
as plantas tratadas com giberelina 20 mg por litro, naftaleno acético 20 mg por litro, ou clormequat 1.500 mg por litro, que muda a coloração foliar. Clormequat é um retardador de crescimento. Esse retardador de crescimento faz com que essas folhas fiquem com uma coloração esverdeada diferente. Isso pode ser importante e precisa ser pesquisado, porque pode ser que ele deixe de atrair os psilídeos, tá? Essa mudança de coloração, porque os insetos têm uma visão da coloração verde, mas as nuances do verde podem alterar a preferência desses insetos. Por isso, talvez eles ataquem mais folhas jovens, não é? O caso do psilídeo do greening. Então, mudou a coloração foliar e apresentar, então, redução parcial dos sintomas comparativamente ao controle pelo teste Duncan, 5%. Sempre com estatística, né? Aí também, trabalho que o pesquisador Medina participou, não é? Meu colega Klug, colega de sala lá, e corrente da estatística, também apresentado em Fortaleza. Após a segunda pulverização com giberelina 50 mg por litro, 2,4-D, 8 mg por litro, foi observado um aumento na fixação dos frutos das plantas afetadas com a clorose variegada dos citros. Então é possível que uma aplicação dessa, por exemplo, giberelina 50, 2,4-D, 8, não é? Possa reduzir a abscisão, mesmo de plantas atacadas por greening. Com referência a esse trabalho, nós temos que as árvores de laranja-pera com CVC, tratadas em dezembro de 98 e março de 99, com giberelina 50 e 2,4-D, 8, apresentaram aumento no número de frutos. A aplicação de GA mais 2,4-D melhoraram o vigor das árvores afetadas com CVC. Por quê? Porque são promotores de crescimento que estavam faltando para a planta. O número médio de frutos por ramo está aqui caracterizado. E o melhor tratamento foi esse com 2,4-D e giberelina. Aí nós temos o número médio de frutos, laranja-pera, né? Também aqui com o tratamento de giberelina mais auxina, não é? E com isso nós temos uma melhor performance das plantas. Aí, com relação a essas mesmas aplicações contra a clorose variegada, as pulverizações com nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre aumentam a concentração desses nutrientes nas folhas 101 dias após a aplicação dos respectivos fertilizantes foliares. Então, a causa foi bem conhecida e muito estudada, que é a Xylella fastidiosa, não é? E os vetores são diferentes espécies de psilídeos, cigarrinhas de xilema, como de Pelobetus costalimae. Com referência ao greening, Camilo falou que tinha que falar, não é verdade? Mas nós vemos aqui que a causa é o Candidatus liberibacter, que é a bactéria parasita, o vetor de Afurina citro, que deve ser combatido, mas dentro de um determinado limite, para que não haja uma redução muito grande dos inimigos naturais das demais pragas dos citros, não é? Então precisa de um controle adequado. Fatores negativos para ocorrer o HLB, deficiência nutricional, baixa translocação orgânica, e agora também verificamos também com baixa translocação pelo xilema, que é a translocação de sais minerais, contaminação com glifosato, aplicação de fosfito em vez disso, incidência de fitóftora, pragomose, redução de fitoalexicinas, aparecimento de escoparona, e estresse, baixas e altas temperaturas, além de outros, que agora está generalizado, senescência das raízes da parte aérea. Então esse é o grande problema que temos que resolver. Está aí o psilídeo, que gosta de se alimentar, extremamente ágil, frequenta muito as plantas, extremamente reprodutivo, e esses são sintomas referentes ao HLB. Fatores positivos: melhor nutrição mineral, melhorar a translocação orgânica e inorgânica, parcimônia com herbicidas,
controle de pragas e doenças, irrigação e evitar estresse. Auxinas, gibberelinas, citocininas são extremamente úteis, porque elas fazem falta para a planta. A auxina, por exemplo, iniciação da atividade cambial em plantas arbóreas, desenvolvimento apical e foliar, leva ao crescimento do fruto, está em sementes, evita a queda de folhas e frutos, promove iniciação de raízes, transporte pelo parênquima do ápice até a base. Gibberelinas, provoca alongamento e divisão celular, causa ativação enzimática, atrasa a senescência de folhas e frutos, inibe a degradação de clorofila, transporte pelo xilema e floema, mantém juvenilidade e aumenta a fixação de frutos. Citocininas, divisão celular, não é? Proliferação, é isso que a citocinina faz. E aí nós temos os outros dois que são necessários, não é? São os sais minerais. Os sais minerais têm que estar presentes, seja em pulverização foliar, seja no solo. Porque ele é a base da formação de carboidratos, não é? Nós vamos lá comer amido, né? Para produzir carboidratos para nós depois, tá? Aqui também, nós temos os carboidratos aqui, não é? Que vão produzir, são os sais minerais que vão produzir os carboidratos posteriormente. E esses carboidratos vão ser quebrados para produzir energia. Então é preciso produzir carboidratos suficientes. A planta tem que estar enfolhada, tem que estar fotossinteticamente ativa. Isso é importante para a produtividade. E nunca esquecer da água. A água, porque ela é absorvida por essas plantas, não é? Elas são transpiradas fortemente durante o dia, o volume de água necessário é muito grande, são translocadas no interior por aquaporinas, não é? E temos aqui, em algumas plantas, até os citros podem ter um pouco de ocultação, não é? Que é a perda de água na forma líquida pelos hidratólitos. Isso porque ela é absorvida durante a noite, numa absorção chamada absorção osmótica, que é muito importante para que os nutrientes sejam manejados no interior da planta. Além dessa grande absorção passiva que ocorre no decorrer de todo o dia. Tá? Bom, mudando um pouco de assunto, terminei meu ponto. Nós temos aqui uma série de volumes que pode ser importante para os senhores, principalmente os consultores, porque esses volumes contêm a fisiologia de 147 espécies de plantas cultivadas, tá? E elas são gratuitas, porque elas estão no portal da Exalc e no portal da USP. Então pode ser consultada e pode vocês terem elas em mãos. Então essas culturas todas têm um aspecto fisiológico que eu acho que é fundamental para se exercer uma consultoria, tá? Porque lá nós sabemos os limites das plantas, de temperatura, de umidade. A modelagem da planta pode ser feita a partir disso, tá? Então eu acho que são volumes importantes. Eu consegui publicar um em 2008, tinha 700 páginas. Esses aí tem 500 e poucas páginas cada um, tá? Mas estão todos lá, não é? Todos esses volumes. Os alunos colaboraram muito, principalmente os alunos de pós-graduação, para a feitura desses volumes. Eles estão disponíveis de graça nos portais, tá? Então, se os senhores precisarem, é consultar o portal da Exalc e o portal da USP. Disponibiliza de forma gratuita essa coleção sobre fisiologia vegetal aplicada à produção agrícola. E esse é o volume anterior. Coloquei ele aí, não é? Que ele é da Ceres, não é? Alguns dos senhores devem conhecer. Foi publicado em 2008, mas ainda existem volumes disponíveis, não é? E estão disponíveis na Ceres, na editora. E realmente ele está aí com os citros, fisiologia dos citros está dentro desses aí, não é? E é dentro disso que eu agradeço aos senhores pela atenção.